Boa tarde, telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito, sempre trazendo juristas, pessoas da sociedade civil para enriquecer com suas palestras, com as suas entrevistas. Mas hoje vamos mudar um pouquinho. Vamos trazer uma jovem, Laís, da nossa igreja, Assembleia de Deus, que ela recebeu uma grande bênção, que foi passar no curso de Medicina da UFC do Ceará. A entrevista é muito enriquecedora. Se eu fosse trazer uma temática, a gente iria dizer aqui, Laís, com o Dinâmica do Direito, que é o direito de sonhar que todos nós temos. Então fique aí conosco, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco, com a entrevistada aqui, a futura doutora Laís, que para a alegria da sua família e principalmente dela também, passou no curso de Medicina da UFC, a Federal do Ceará. Quanto muitos jovens estão aí desistindo, cruzando os braços, se acomodando, nós temos aqui uma jovem guerreira, batalhadeira, que se esforçou e galgou esse primeiro degrau da sua longa caminhada até a graduação. Nós observamos que no nosso ordenamento não tem o direito à busca da felicidade, nem tem esse direito consignado de sonhar, mas todo bojo, tudo funciona ao redor de tentar fazer o cidadão digno e feliz. E nesse caso específico, uma jovem de tão pouca idade, mas tem esse esforço de tentar alcançar os seus sonhos, porque o Estado ele pode propiciar saúde, educação, mas se o cidadão, no caso específico que a gente tenta atingir hoje, a nossa juventude, não sair e for atrás, de nada adianta a educação, a saúde, qualquer garantia que o Estado de Direito possa proporcionar. Laís, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Fique à vontade. Nós temos aqui seu pai nos estúdios, aqui dando esse apoio moral, mas onde você começou, lá, seus primeiros passos na escola? Você veio da escola particular ou foi da escola pública? Bem no começo, eu fui na escola particular, porque eu fui bolsista em uma escola daqui de Mossoró. E isso me ajudou porque me deu uma base um pouco mais sólida, digamos assim. Mas após isso, no 4º ano, eu fui para a escola pública, né? E fui para o colégio evangélico, Colégio Leão José de Santana. E lá eu dei os meus primeiros passos, assim, já de encontro ao IFRN, que era o que eu almejava. Foi lá que eu construí toda a base de ensino para conquistar o ensino médio no IFRN. No caso, você pode atestar aqui para os telespectadores que ainda existe luz na escola pública? Bem, existe sim, né? Eu acho que o nosso ensino público ele ainda é muito deficiente,
mas com muito esforço e com muita dedicação, todos nós podemos conseguir. Assim, eu me reunia com as minhas colegas na biblioteca pública daqui, que é bem próximo do colégio evangélico, e ia com elas para lá para estudar para a prova do IFRN, né? E lá nós estudávamos com os livros de lá mesmo, porque nós não tínhamos acesso em casa, por motivos econômicos também. E lá nós estudávamos, eu ensinava elas, elas me ensinavam e assim nós fizemos. Não podemos esquecer os professores também. Isso. Eu já trabalhei também em escola pública, a gente percebe que a falta de estrutura do suporte da escola, da instituição, mas ainda tem professores, eu acredito que você tenha boas lembranças, professores empenhados em transmitir o conhecimento e tentar fazer o aluno a chegar aos seus sonhos. Mas no caso agora essa nova etapa, como é que foi o IFRN? São 2 jornadas, não é verdade? Ou era apenas uma? O IFRN, ele é composto pelo ensino médio e o ensino técnico. Eles juntam esses 2 aspectos e são os 4 anos, né? Sendo que o último é só técnico, com apenas a matéria de História e de Espanhol, que fazem parte do currículo do ensino médio. E lá, foi muito difícil, porque você, como estudante de escola pública, você chega em um lugar que as pessoas têm um nível um pouco mais alto do que o seu, bem mais alto. E assim, é difícil porque os professores, eles vão tentando juntar a turma para deixar em um nível só. E nisso, no começo, houveram as notas baixas, que eu nunca havia tirado. Eu disse, meu Deus, eu nunca havia tirado uma nota baixa em matemática. E aí começaram a acontecer, porque a escola começou a cobrar de nós um nível um pouco mais alto do que nós estávamos acostumados na escola pública normal, né? Lá é a escola pública federal. Então você percebeu, deu logo aquele baque, né? Aquele choque vindo de uma instituição que tem incipiente a qualidade, mas você já foi se juntando, no caso teve professores também e colegas para se juntar, não é verdade? Ou você sozinha, você resolveu se isolar, ou você resolveu se agrupar? Não, nós íamos no horário inverso lá para estudar, nos reuníamos, pedíamos ajuda aos professores que estavam lá no horário inverso, e lá nós íamos estudando para as provas. Nos juntávamos, aqueles que tinham mais facilidade em matemática, ajudavam em matemática, os que tinham facilidade em história, ajudavam em história, e nós nos reuníamos para que todos fossem bem. Aí, nesse contexto do IFRN ainda, você optou por qual área? Qual foi a área que você optou lá no IFRN? Lá no IFRN eu fiz o curso de eletrotécnica, que é um curso voltado para a parte industrial, né? A parte por exemplo, Petrobras e essas outras empresas voltadas para essa parte industrial. Mas eu não me identifiquei muito com essa área lá. Assim, você não se identificou, mas você recomenda qualquer jovem que esteja lhe ouvindo, seja de escola pública, particular, fazer o IFRN? Recomendo, porque principalmente para quem não tem condições de estudar numa escola boa, assim, de melhor qualidade para fazer o Enem, o IFRN ele oferece um ótimo ensino médio, porque os professores, muitos deles têm mestrado, têm doutorado, então isso nos enriquece muito lá. E assim, quanto ao ensino técnico, também é excelente. Eu acho que é a melhor escola de ensino técnico da região, não é? O IFRN. E lá, muitos amigos meus saíram para atuar no campo mesmo de eletrotécnica, sendo que outros foram para a universidade mesmo, decidiram ir. Muito bem, nesse sentido, você que está em casa, murmurando, jovem, dizendo que não tem condição de fazer um cursinho, de fazer se ingressar numa escola particular, mesmo que bolsista, mas tem essas opções. No caso, o IFRN tem o Senai na parte técnica, sempre qualificando o jovem para ingressar no mercado de trabalho. Mas você falou da sua formação de escola pública, mas nós, ainda nesse bloco, não podemos esquecer, Laís, da questão familiar, que com certeza acredito que contribuiu bastante. Como é que é o contexto da família para a formação de Laís?
Bem, é crucial. Minha família foi o principal, minha família foi o principal para que tudo o que aconteceu comigo fosse do jeito que foi. Porque eu tive o apoio dos meus pais. Quando eu queria ir na biblioteca, dizia, pai, me deixe na biblioteca, venha me buscar. E pai sempre esteve à minha disposição. Eu tive um contexto familiar, uma base familiar muito forte, então eu não tinha que me preocupar com discussões em casa, com desestrutura, porque eu tinha uma família bem equiparada. Enquanto isso, eu poderia me preocupar melhor com os meus estudos, porque eu tinha uma família estruturada. Então, no seu caso específico, você acredita que se não fosse sua família, você estaria nesse patamar hoje ou seria bem mais difícil? Como você entende? Com certeza seria muito mais difícil chegar onde eu cheguei, porque o apoio da minha família foi crucial, foi muito necessário e é necessário para todos os jovens. É muito bom quando um jovem ou quando uma criança ela vai para a escola tendo um lar cheio de amor, um lar que incentiva, que vai incentivar a educação das crianças, né? E não ao contrário, um lar que é desestruturado e acaba por interferir no aprendizado das crianças. Você lembra de algum colega seu que reclamou por falta de estrutura em casa, que porventura tenha prejudicado ele? Você lembra algo nesse contexto, Laís? Eu tive uma colega que ela tinha a falta do pai dela. O pai dela viajou e ela só tinha a mãe dela. E isso a prejudicava muito porque ela não tinha muitos recursos. Então, até um óculos que ela precisava usar, ela não podia usar porque o pai não estava presente, não ajudava a mãe dela. Então, a mãe dela, de certa forma, não tinha condições de comprar. Então, não só nessa parte financeira, mas no apoio emocional que faz com que você se sinta capaz. Quando seu pai e sua mãe dizem para você, olha, você vai conseguir, nós acreditamos em você, você vai conseguir realizar seus sonhos. Isso é muito importante para a autoestima de um filho. Ele precisa ter autoestima em casa, ele precisa ser incentivado para chegar aos seus objetivos. Muito bem, olhe pai, que você estiver escutando, o papai Laís está orgulhoso, mas se você quer ser também orgulhoso, invista no seu filho, invista na educação dele, dê o exemplo no como você trata a sua família, que tudo isso vai refletir no profissionalismo e como esse jovem vai ter sua formação. Não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com a jovem Laís, que recentemente passou no curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará. Essa jovem que está galgando esse mais um degrau e está servindo de exemplo aqui para muitos jovens, Laís, que sonham, que projetam, mas não se esforçam. Não tem a dimensão da responsabilidade de renunciar a certas situações para chegar aonde seus sonhos, aonde querem projetar. No caso específico, Laís, da questão dos seus estudos. Vamos conhecer aqui, foi da primeira tentativa do Enem? Como é que foi sua trajetória até chegar lá? Bem, minha escolha do curso de Medicina foi, uma surpresa para mim. Eu ficava entre engenharia elétrica, a parte de direito, aquela pessoa indecisa, porque eu acredito que todo adolescente que sai do ensino médio passa por essa fase de indecisão do que vai escolher. E aí eu perguntava ao Senhor, meu Pai, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia, não tinha nenhuma noção do que eu ia escolher. Aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, usou uma pessoa, um vaso dele, e em profecia para mim, dizendo assim, minha filha, eu te escolhi para a medicina. E eu pensei assim, Jesus, que coisa, né? Eu achei totalmente interessante porque eu nunca vi nenhuma profecia voltada para isso, mas era o que eu havia pedido a Deus. Então eu fiquei assim, meu Pai, se realmente foi o Senhor que falou comigo, eu vou tentar. E se eu passar, foi o Senhor que falou, a profecia se concretiza, pronto, acabou-se a história. Mas aí eu fui a uma viagem no mesmo ano e pedindo a confirmação do Senhor. Fui uma viagem ao mesmo ano para Natal. E lá a gente estava na praia quando um irmão, ele foi usado também em profecia e disse a mesma coisa. Olha, irmã, Deus está me falando que Ele vai te usar na medicina. Foi aí que eu realmente disse, Senhor, é o que o Senhor quer para mim, então eu vou insistir nisso. E aí, no final do ano, eu já esperava passar, né? Eu disse, Senhor, eu vou fazer já na certa que vou passar. E aí, não passei. Tive nota para outros cursos, psicologia, direito, os outros que eu até pensava em cursar, mas não passei em medicina. E aí o meu pai veio com a sabedoria dele e me ajudou. Ele disse, olha, minha filha, vamos lá na Bíblia. Vamos ver a promessa, quanto tempo durou para Abraão, quanto tempo durou para Jacó. E aí ele foi falando que as promessas do Senhor, elas demoram às vezes algum tempo para Ele nos moldar. Então foi o que aconteceu comigo. E eu passei esses anos tentando e quando foi esse ano passado, pela graça do Senhor Jesus, eu consegui entrar na universidade, consegui escolher a universidade que eu queria entrar. Nesse sentido, Laís, a gente for olhar, a gente percebe a sua perseverança, você não se resignou nem se acomodou. Mas a área de medicina não é apenas difícil de entrar. Eu quero saber a questão da profissão, o exercício da profissão, que envolve desde abrir e suturar um ser humano que está ali precisando da restauração da sua saúde. Você já pensou nisso? Já viu vídeos? Já participou de uma sala de cirurgia? Qual é a sua dimensão da experiência mesmo? Eu sei que é muito cedo ainda, eu não quero aqui, né, ir além daquilo que você pode dar ou declarar perante as câmeras, mas você já pensou nessa possibilidade, nessa situação que você vai enfrentar? Já pensei, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de ser cirurgiã. Ainda não sei qual a área que vou seguir, mas eu tenho muita vontade de seguir na área de cirurgia. Ano passado, eu fiz 6 meses de biomedicina. Nesses 6 meses, eu pude me deparar com os livros de medicina, me deparar com a parte introdutória da medicina, com cadáveres, com as peças, né, do laboratório, e eu não tive nenhum medo. Graças a Deus, eu fui bem, assim, na parte prática, até agora o Senhor me ajudou. Mas eu creio que o chamado do Senhor, ele é muito sábio. Deus, ele lhe conhece muito mais do que você mesmo. Então, o Senhor, ele sabe até onde você pode ir. Então, eu creio que se ele me chamou para essa obra, ele vai me ajudar e vai me aperfeiçoar.
Eu acredito que sim, acredito nessa chamada. Eu, assim, é algo bem singular, esse tipo de chamada, questão profissional. Eu, pelo menos, eu não tive esse tipo de situação. A gente, porventura, pensava em ensinar, a questão no magistério. No meu caso específico, um primo meu, Ítalo Rebouças, que hoje é professor da UNP, ele é um ano mais velho que eu, passou primeiro em Direito, e foi quando abriu meus olhos. Que curso é esse? Eu estava no ensino médio ali na Abel Coelho, não sabia nem o que cursar. Como você percebe, tem muitos jovens que com 15, 16, 17 anos ainda não tem essa dimensão profissional. A escola, no caso a escola pública, não tem essa preocupação, como eu era do Abel Coelho, não tem essa preocupação vocacional de dizer qual o curso que você quer, qual a profissão que você tem. Mas, aprove a Deus, ele passou antes de mim. Foi quando eu fui pesquisar o direito, fui saber a dimensão que é o direito, as possibilidades na questão do Ministério Público, tem a magistratura e tem a questão da advocacia. No caso da medicina, especificamente, são várias, é um leque também muito grande. Eu sei que é muito cedo ainda, Laís, você falou de cirurgiã, né? Cirurgião, mas também é muito amplo. Você esteve na faculdade por biomedicina, mas já teve alguma dimensão de alguma área assim, mais específica que você está, ou você ainda está pensando, ainda está dimensionando? Nesse caso específico, Laís, você foi uma chamada, você entende de Deus. É interessante você continuar orando, continuar buscando ao Senhor, para saber em que área há necessidade maior, tanto na obra de Deus, como na sociedade em geral. Assim, se for olhar para o mercado, quais as áreas que ganham mais dinheiro? Você vai, a questão do cardiologista, né? A questão do neuro, a questão da cabeça, são áreas mais sublimes da medicina que requer uma certa atenção e tem um retorno financeiro maior. Mas nesse caso, você não deve ter essa preocupação financeira. Sua preocupação é em servir. Justamente, eu me preocupo muito com isso também. Eu apresento já a Deus qual é a especialidade que Ele quer para a minha vida, porque eu sei que se Ele me chamou até aqui, Ele vai continuar me guiando e vai me orientar a escolher bem melhor a minha residência, né? Fazer uma escolha bem acertada. Eu acredito que o curso é puxado, são 2 horários, medicina, como é que é a carga horária de medicina? O primeiro semestre é pela manhã e pela tarde, né? Que o pessoal já diz assim, os meninos do primeiro semestre vão ter a medicina mais leve, que se fala, leve, de manhã, de tarde, só com a noite para estudar, imagino quando apertar, né, o negócio. Mas eu tô feliz, né, esperando aí a bênção que Deus preparou para mim. Eu acho que eu vou me identificar muito com esse curso, mesmo assim puxado. Muitas vezes tem que renunciar, né, você já falou 2 horários. Talvez em alguns, acredito que vai ter períodos que vai ser 3 expedientes. Eu paguei medicina legal aqui na UERN, né, no curso de medicina, que o professor era da área, e tinha muitos alunos, a gente dividia as cadeiras com outros alunos, a gente percebia alunos com as olheiras, né, típicas do aluno de medicina, né, a gente olhava, poxa, eu não estudo quanto esse rapaz estuda. Na verdade, eu não me dediquei um pouco mais por causa que eu trabalhava 2 expedientes e fazia faculdade à noite. Mas no seu caso específico, você vai ter mais tempo, né? A sua família vai dar esse suporte para você, acredito que sim. Eu acredito assim, que o vestibular de medicina, ele já é tão difícil que ele prepara quem ele quer chamar, porque um estudante que é vestibulando de medicina, ele geralmente já estuda de 7 horas da manhã até 10 da noite, ele geralmente estuda 14 horas por dia, 10 horas por dia, é a média de estudo de quem está no vestibular sério para medicina. Então, isso já meio que te seleciona. Quando você chegar lá, você vai sentir muita dificuldade, mas é uma rotina que, de certa forma, você já meio que está acostumado.
palestra interessante com a jovem Laís. Estamos aqui tratando um pouquinho, conhecendo ela nessa batalha, nessa vitória, que ela acredita a chamada de Deus na vida dela, que é cursar medicina, no caso específico foi na Federal, foi através do Enem. Todas as faculdades, praticamente todas as faculdades federais já têm esse contexto do Enem, abraçando o Enem como ingresso, como procedimento para ingressar. E no próximo bloco, não sai daí, terceiro bloco, vamos dedicar para a Laís falar um pouquinho do Enem, que para alguns jovens é um bicho-papão, né, que trava na hora. Eu acredito que você passou mais de um Enem, né? Você vai afirmar quantas provas você fez e acredito que você pode, Laís, no terceiro bloco, você falar um pouquinho especificamente, alguns conselhos, algumas dicas para enfrentar esse desafio que bate na porta de todo jovem. Como nós falamos agora há pouco, as federais e até as estaduais também adaptaram a questão da seleção para o Enem. E não sai daí, Laís vai dar dicas importantes para você ingressar, abraçar seus sonhos e seguir em frente. Voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta no nosso terceiro bloco com a entrevistada aqui, Laís, o Dinâmica Direito. Mas para chegar lá, para chegar no direito, para chegar na medicina, para chegar em qualquer outro curso, tem que estudar. E essa jovem aqui, guerreira, batalhou, não foi no primeiro Enem, mas nós reservamos esse bloco, Laís, para você falar com o telespectador, o jovem, ou até mesmo de mais idade, que porventura tenha desistido do sonho, se você não fez um Enem na qual você pôde aproveitar alguma coisa, mas tem aqui essa jovem que tem essa experiência toda pelo qual passou e foi vitoriosa. E aqui agora ela vai dar algumas dicas a respeito da prova do Enem. Vai lá, Laís. Bem, é importante primeiro que vocês saibam que a prova do Enem ela é composta por 180 questões. São 45 questões de ciências da natureza, 45 questões de ciências humanas e 45 questões de português, 45 questões de matemática e uma redação, certo? Então, assim, você já percebe que é uma prova muito extensa. São 180 questões e 180 questões longas, com textos muito longos, que chegam até uma página. Então, para você encarar essa prova, você tem que ter o hábito de ler em casa e de resolver questões. Então, assim, uma pessoa que não lê, que não tem o hábito de ler, ela vai ter muita dificuldade. Mesmo que ela saiba o conteúdo, ela não vai conseguir colocar naquela prova tudo o que ela sabe, porque ela não vai ter tempo para isso. O cérebro dela não vai estar habituado àquela quantidade de texto. Então, assim, minha dica é que você leia em casa. Leia atualidades, leia jornais, leia livros de história
e também foque na resolução de questões dos Enems passados. Você encontra essas provas no site do MEC, tem os Enems dos anos anteriores. E é muito simples, você baixa a prova e resolve. Você pode tirar finais de semanas para resolver as provas, o que vai lhe ajudar, vai facilitar muito, porque quando você chegar naquela prova, você vai ver questões muito parecidas com aquelas que você já fez. Isso é muito importante. Na prova em si, é importante dar um enfoque muito pesado em matemática e na redação. Por quê? Porque são as áreas que você pode pontuar mais. Mesmo que a universidade que você queira tenha pesos diferentes, a nota de matemática e de redação sempre vai ser, as notas de matemática e de redação sempre vão ser aquelas que tem como você pontuar mais. Por exemplo, a nota de matemática esse ano chegou a 1.000 e alguma coisa. E a redação chega a 1.000. Já a nota de ciências humanas, que inclui história, geografia, filosofia, sociologia, só chegou a 800 e alguma coisa. Tá entendendo? Quem fez 45 ficou com 800 e alguma coisa, quem fez 45 em matemática chegou a 1.000 e alguma coisa. Então, é bem melhor estudar, focar mais na área de matemática e de redação, porque você vai ter um desempenho melhor na média. Infelizmente, não é como o vestibular tradicional, que você foca naquelas matérias que você mais gosta. Se você fizer isso no Enem, é muito provável que você não se dê bem. As melhores matérias para focar é matemática e redação. Matemática com resolução de questões e a redação com a leitura de atualidades e também com a leitura de outras redações que tiraram também nota 1.000, né? Que se aproximaram muito. Isso é muito importante. Laís, eu acredito o seu exemplo vai tirar muito algo positivo para quem está ouvindo. Mas, assim, como é que era a sua dinâmica durante o dia, sua rotina para chegar a essa nota tão boa? Bem, minha rotina era um pouco pesada. De 7 da manhã às 12, eu fazia cursinho. E aí eu ia em casa, almoçava, voltava e ficava estudando. E aí eu estudava até às 10 da noite. Você estudar não é assistir aula, não é a mesma coisa. A gente sabe, né? Estudar é quando você está sozinho em casa, com o seu livro, com aquelas questões, você se dedica a aprender. Porque a aula, ela só faz lhe esclarecer sobre aquele assunto, mas aprender mesmo, você vai aprender sozinho estudando. No caso, quem tem internet em casa, você sabe que tem à disposição um mundo de aulas. Tanta gente gasta tempo, telespectador, com o WhatsApp, com a internet, com o Facebook, e utiliza mal essas ferramentas. Mas você utilizou videoaulas nos seus estudos, Laís? Utilizei muito, porque você às vezes está estudando, mas de repente tem aquela dúvida naquele assunto e às vezes o livro só não consegue suprir. Então você vai lá na internet e tem muitas videoaulas de todas as matérias. E se você também não tem acesso à internet, é importante que você saiba que a biblioteca pública, ela disponibiliza o acesso à internet para aqueles estudantes de baixa renda que não têm acesso em casa, podem ir lá e aproveitar tanto os livros quanto a internet para ver videoaulas e outras coisas. Nesse caso específico do Enem, vamos falar um pouquinho mais, Laís, da questão da redação. Ajuda o telespectador, para quem não tem essa prática, que ela possa conseguir chegar a ter uma nota melhor. Nesse caso aí da redação, pelo que eu sei, é uma nota alta, né? É uma dimensão que pesa, tem um peso bom. Nos ajude aqui com a redação. Bem, o peso da redação realmente é muito grande na prova. Então é importante que você saiba que a redação do Enem é uma dissertativa argumentativa. Então você tem que dissertar e argumentar ao mesmo tempo. Você tem que ter conhecimento de mundo, mas você tem que se posicionar e voltar todo aquele tema para o Brasil. Esse ano, o tema da redação foi a violência contra a mulher no Brasil, né? Então, você teve o tema geral, você teve que abordar essa violência. Então, uma pessoa que tinha conhecimento de atualidades e que tinha algum conhecimento sobre argumentação, ela já tinha como montar um texto e tirar uma nota boa. Mas para você tirar uma nota realmente muito boa, você tem que ter muita leitura para poder citar, fazer citação.
você tem que ter conhecimento de filosofia, de sociologia, porque isso tudo, e de direito. Minha redação, eu usei os direitos humanos, né? Eu citei lá. E isso foi muito importante, né? A Revolução Francesa, tudo isso, você tem que ter conhecimento para que na hora da prova você sinta a vontade para colocar isso e mostre ao leitor, que é o avaliador, que você tem conhecimento de mundo, você tem conhecimento daquele assunto. No caso, a redação ainda, eu acredito que é onde pega muita gente. Verdade. Muita gente cai por falta desse hábito tão importante. O brasileiro, Laís, infelizmente não quer ler. Prefere passar o tempo, 2, 3 horas, em frente a uma TV. Isso aí absorver alguma coisa, Laís? Acredito que não. Vai para uma TV a cabo, vai para um filme, vai para uma novela, mas quando chega num documentário, quando vai para um telejornal, aí já dá aquele enfado. Mas acredito que o jovem hoje, o jovem que vai fazer o Enem, deve procurar canais ou opções para tentar absorver o melhor possível. Com certeza. E essa é uma tática muito importante. Busque sempre estar bem informado. Não gaste seu tempo com coisas fúteis, porque isso vai lhe prejudicar. E vai ter outro concorrente que vai estar gastando o tempo dele de uma maneira bem sábia. Para eu passar, eu posso dizer, eu não sou um gênio, eu não tenho habilidades extraordinárias para aprender nada. Tudo foi com muito sofrimento que eu consegui aprender. Fui sentando lá, meu Deus, me ajuda. E assim, se você quer realmente, não se preocupe, use os recursos que você tem, assista aos telejornais, use o seu tempo para fazer coisas importantes, use o seu tempo para estudar, use o seu tempo em canais de videoaulas, se dedique, assista, os telejornais são muito importantes na hora da redação, exemplos de casos que já aconteceram, os princípios do direito, do direito da Declaração Universal do Direito Humano, é importante que todos leiam, porque o Enem ele pede uma proposta que respeite os direitos humanos. Como é que você vai respeitar os direitos humanos se você nem conhece, né? Se você sabe pelo menos os primeiros artigos, isso já lhe esclarece de uma forma muito grande. É muito bom que você cite, porque ele dá mais credibilidade na hora da redação. Telespectadores estão ouvindo aí, a jovem com pouca idade, mas tem uma bagagem boa para passar a respeito do Enem, a questão do esforço que ela teve. Mais uma vez, eu lhe parabenizo, né, e serve de exemplo para todos os jovens que estão nos escutando, que enfrentam o Enem como um obstáculo, mas que é necessário, né, a vida de todo jovem na sua vida acadêmica na qual ele vai ingressar. Estamos terminando mais esse bloco, mas não sai daí. Vamos para o quarto e último bloco. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito para o quarto e último bloco. A entrevistada de hoje, Laís, essa jovem guerreira esforçada que batalhou, ingressou num curso tão sonhado que é o curso de Medicina, com a Faculdade Federal, né? Galgou esse degrau, enfrentou o Enem, como a gente falou no último bloco, e agora vamos nas considerações, mas antes vai ser uma renúncia, né, Laís? Morar sozinha, como é que você enfrenta essa situação? Como é que você vê? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque eu me preocupo muito porque eu sempre fui acostumada a ter meus pais, a minha família, me dando apoio em casa, todo tipo de apoio que você imaginar, apoio emocional, apoio do alimento, daquela roupa lavada, né? Aquele apoio que você tem na sua família, de um lar, de uma casa, né? De pessoas que lhe ajudam a viver. E lá eu sei que eu vou ficar só. Isso é preocupante, é muito preocupante. Mas eu creio que Deus ele vai me ajudar a passar por isso. E meus pais já estão ali, né? Com o telefone, qualquer coisa eu ligo, pai, vem aqui, mãe, me ajude. E aí eles vêm e me ajudam. A questão da cozinha já está dominando já as panelas, já? Olha, pra mim mesma, eu acredito que me garanto, porque eu gosto da comida que eu faço, eu não sei os outros. Então, isso é o mais importante, já que eu vou morar só, né? Mas meu pai já me ensinou a fazer feijão, minha mãe já me deu algumas dicas aí, e eu estou, né, em constante aprendizado, né? O apartamento vai ficar perto, é próximo à faculdade? Graças a Deus é bem próximo, nós procuramos bastante, foi difícil encontrar, mas Deus ele preparou tudo o que era necessário. O apartamento ele fica assim a uma rua da universidade, mas o apartamento ele fica você só precisa passar a rua e você já está na universidade. Isso é excelente, né? Porque eu não vou gastar muito tempo com ônibus e não vou me estressar muito com essa parte, o que já me ajuda bastante na hora de estudar, né? Sim, o seu tempo vai ser mais voltado para estudo. Isso. Mas já visualizou alguma igreja para se congregar ali perto, visitar ou não? Eu já vi algumas, mas eu pretendo ir com os meus pais, procurar o melhor lugar para eu me congregar. Nunca esquecendo o lado espiritual. É verdade. Porque estudar é bom, se qualificar, se preparar, mas ter uma postura espiritual, uma intimidade com Deus para enfrentar esse desafio vai ser fundamental. É verdade. A igreja, ela nos auxilia muito. Você está em uma comunidade, você só mesmo tem que ter um relacionamento com Deus, você sozinho, né? Mas é muito importante que você se reúna na hora de louvar a Deus, de se congregar. Isso é muito importante. Dar aquele suporte emocional e principalmente espiritual. Nos momentos tão difíceis. Laís, quarto e último bloco, utiliza esses minutos que você tem aqui, dispõe para agradecer, a dedicar também essa tão grande vitória que você teve. Bem, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me deu, pois eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, mas Ele me escolheu pelos propósitos dEle que nem eu mesma entendo. Mas eu agradeço muito porque Ele me fez chegar até aqui e me deu forças em todos os momentos que eu precisei. Quero agradecer a minha família, meus pais, que foram assim essenciais, sempre foram e sempre serão na minha vida, na minha formação. Eles são um presente de Deus para mim. Deus escolheu realmente o que Ele queria me dar. Ele disse, vai nascer com essa família porque foi o melhor que Ele preparou para mim. Eu quero agradecer também a minha família paterna e a minha família materna, que também me ajudou muito, né? Minha avó, minhas tias, que sempre me ajudaram. Minha tia Lucineide, que me ajudou muito, muito, me deu uma bolsa logo no início da minha formação no colégio, Instituto Vida, que foi assim, importantíssimo para a base da minha formação. Então, assim, eu agradeço muito a todas as minhas tias que me ajudaram agora nessa ida para Fortaleza, me ajudaram com os móveis, com os livros e ainda estão me ajudando, né? Isso é muito importante, ter uma família que lhe ajude e lhe apoie, isso é essencial e só quem faz isso é Deus. Quero agradecer também aos meus professores que se dedicaram a ensinar com amor e se dedicaram mesmo a passar um conhecimento de uma forma didática que
nós entendêssemos, e hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz pelos meus professores. Eles me ajudaram, me auxiliaram muito, tiraram minhas dúvidas, aquelas que pareciam as mais triviais, mas eles me ajudaram, sempre me ajudaram, os professores do cursinho, os professores do IFRN, do Colégio Evangélico, lá do Instituto Vida. E eu quero agradecer, quero agradecer também aos meus amigos que acreditaram em mim muito, quando eu nem mesmo eu acreditava, eles me deram apoio, disseram, você vai conseguir, nós acreditamos. Isso foi muito importante para mim. Mas eu quero agradecer você ter ouvido e aceitado o convite, estar aqui, servindo de exemplo para todos que estão ao alcance dessa... Ixi, meu Deus, calma aí, me ajuda aqui. Laís, eu quero te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite e deixando a mensagem para todos os que estão nos assistindo. Os telespectadores, esse programa, Dinâmico Direito, nós trazemos aqui, Laís, juristas, trazendo pessoas para falar de situações que envolvem a sociedade e as leis também. Mas o direito de sonhar, como nós falamos agora nas linhas introdutórias, nos momentos iniciais, que sonhar é bom, projetar com certeza, mas alcançar o objetivo, como você bem falou, requer renúncia, requer envolvimento, requer desprendimento. Você que é jovem, saia do comodismo, deixa de perder tempo com tantas coisas banais, porque a mocidade e a juventude passa rápido. Mas a sua vida profissional você vai levar para toda a vida e vai definir aquilo que você é, daquilo que você vai contribuir perante a sociedade. E no caso de Laís, uma chamada, identificou uma chamada também para servir ao Senhor na sua vida profissional. O programa de hoje também, Laís, fala aos pais também, que estão nos assistindo, para também acreditar em seus filhos. Com certeza. Investir nos seus filhos. Não, mas eu sou assalariado. Mas então a questão é como é que fica o aspecto moral e emocional, Laís, também é muito forte. Se você dá uma palavra para um jovem desse, é capaz de levantá-lo de uma derrota que Laís falou que não foi o primeiro Enem, nem foi o segundo, mas ela sempre teve o apoio ali de seus pais para mostrar a Bíblia, mas também um carinho, um sentimento que fortaleceu ela para chegar onde ela chegou. É apenas um degrau, Laís. Eu acredito que é algo lindo ainda que vai se concretizar, vai alcançar a você e o telespectador que ficaram com esse testemunho, essa palestra dessa jovem, fique com as dicas a respeito do Enem, e você que é pai, você foi também agraciado por despertar mais uma vez a acreditar no sonho do seu filho. Estamos encerrando. Fiquem com a programação do Desjadem, não sai daí, a TV AD Mossoró. Estamos de olho em você, é um canal de bênção e você vai ser abençoado ainda mais por toda a nossa programação. E até próximo sábado, até mais!